Olá a todos, bem-vindos a Estrasburgo, a mais uma entrevista dos 21, projeto dos 230, desta vez com João Pimenta Lopes, deputado eleito pelo Partido Comunista Português, a CDU, e também da família europeia, da esquerda europeia. Começando por aqui, explicar o que é esta esquerda europeia, porque junta várias forças políticas de esquerda. Sim, na verdade, como começámos a falar em off, trata-se de um grupo que tem um nome complexo, não é? O Grupo Confederal da Esquerda Unitária Europeia, Esquerda Verde Nórdica, de uma forma mais simples, a esquerda no Parlamento Europeu. Esse nome mais complexo decorre precisamente de uma história de 30 anos já, com nomenclaturas diferenciadas e com presenças diferenciadas também. Inicialmente um grupo de comunistas aqui partidos comunistas aqui no Parlamento Europeu, mas que foi-se alargando e criando as condições para uma coexistência positiva, no sentido da convergência naquilo que são aspectos que unem forças, muitas vezes com projetos políticos também diferenciados. E por isso somos um grupo confederal no sentido em que não há uma prevalência, um predomínio de uma posição em relação a outros, não há, digamos, decisões por maioria, procuram-se decisões por consenso, chegar a acordo, afunilando, como eu dizia, naquilo que são as matérias que granjeiam, digamos, o maior acordo possível e sem limitar a capacidade de intervenção. Ou seja, muitas vezes, até damos sempre esse exemplo, não é incomum, por exemplo, hoje tivemos aqui a discutir o orçamento da União Europeia para 2025. Não é incomum haver alterações completamente contraditórias no seio do nosso grupo em relação àquilo que são as necessidades, desde uma postura, por exemplo, mais dos nórdicos, de corte naquilo que são o orçamento e os financiamentos, é uma postura, como temos vindo o PCP sempre a assumir, a necessidade de ter um orçamento mais robusto, precisamente para garantir, por exemplo, a sua função redistributiva e contribuir que o orçamento da União Europeia possa ser utilizado sem condicionalidades pelos Estados-membros, no sentido de suprir os problemas concretos com que as pessoas se confrontam no seu dia-a-dia. E também é essa a nossa intervenção aqui no Parlamento Europeu. Não é? E já voltamos aqui a Estrasburgo, mas Muito primeiro bem. falando do teu percurso, és alfacinha de Gema. O que é que sentes desde a tua infância? Só de nascença. Só de nascença, mas tendo essa ligação de ter crescido sempre em Lisboa, o que é que sentes que foi mudando em Lisboa e de que forma também a União Europeia contribuiu para essa mudança? Do que fiz na tua infância e do que vês agora? Eu, de facto, nasci em Lisboa, o Hospital de Santa Maria, mas sempre residi na Amadora, um concelho periférico da cidade de Lisboa, um concelho que hoje é sobretudo um dormitório, pode-se dizer, em relação à cidade de Lisboa, mas que era um concelho muito industrializado na cintura de Lisboa. E, aliás, fazendo a ligação até com essa questão de como o concelho onde mais tempo residi evoluiu ao longo do tempo, em função também daquilo que são políticas que emanam da União Europeia, ocorre-me sempre dar este exemplo. Nós tínhamos na Amadora uma indústria, uma fábrica de grande importância para o país, que era a Sorefam, que produzia material circulante, comboios, carruagens, não é? Muitas das que continuam a circular pelo país, na linha de Sintra, na linha de Cascais e um pouco por todo o país, ainda foram construídas ali na Amadora com mão de obra altamente especializada, com tecnologia, muitas vezes ali, e conhecimento ali desenvolvido. Ora, o processo de liberalização que emana da União Europeia, também no setor dos transportes e na indústria em geral, de concentração de fatores de produção, nomeadamente desta indústria mais pesada, levando a uma concentração dessa indústria mais pesada ou para fora da União Europeia, ou concentrando em países de maior dimensão, como a Alemanha, a França, levou ao encerramento dessa fábrica. Hoje não produzimos comboios, mas temos um déficit estrutural muito grande do ponto de vista daquilo que se deveria de ser
a ferrovia, não apenas do ponto de vista da mobilidade e das possibilidades da própria coesão territorial do país, mas das necessidades infraestruturais. Não basta termos a linha, já agora em 30 anos, mais de 30 anos de integração na União Europeia perdemos mais de 1000 km de linha, com as consequências que daí decorrem. E precisávamos, aliás, apresentámos a dada altura um plano a 15 anos para a renovação. Ora, se tivéssemos nós em Portugal, na Amadora, que pudesse ser, a capacidade para a produção desse material circulante, o país estaria muito mais à vontade, teria custos muito menores do ponto de vista daquilo que são, e muito mais independente, deixaria de estar dependente de uma Siemens ou de outras empresas multinacionais, do ponto de vista da tecnologia, dos equipamentos, etc. Tu juntaste à Juventude Comunista Portuguesa, à JCP, muito cedo, julgo que aos 17? Foi aos 17, não foi tão cedo como outros camaradas meus. Mas antes dessa junção já sentias algum sobressalto cívico, um interesse maior pela política? Já tinha, eu diria que já tinha uma percepção alargada do mundo onde vivia e também das injustiças, ao fim e ao cabo, que se iam vivendo. Quanto mais não fosse, os meus dois pais eram, embora não seja militante do partido, porque os meus pais são militantes, mas os meus dois pais são militantes, sempre tiveram uma intervenção de forma muito diversificada, na intervenção sindical, na intervenção política, nas ações do partido, etc. E, portanto, a presença sempre frequente na festa do Avante, no 25 de Abril, no 1º de Maio, e, portanto, o acompanhamento, digamos, dos desenvolvimentos da realidade mundial e nacional sempre estiveram presentes. Aliás, nós tivemos 3 anos a viver em Moçambique. Posso dar aqui nota de 2 acontecimentos que marcaram num dos prédios onde vivíamos, vivia clandestinamente Albisax, que era do ANC e que foi mais tarde Ministro da Cultura, salvo erro, de Mandela. Um certo domingo fomos, como tantas vezes íamos, ao mercado do peixe, à praia, etc. E voltámos e estava um estouro à porta do prédio, vidros por todo lado, um carro virado do avesso, completamente amassado. Tinha sido um atentado contra Albisax, que morava clandestinamente, ninguém sabia, nós também não sabíamos, naquele prédio. Isto naturalmente é uma coisa que levanta questões, que uma pessoa se começa a perceber da realidade naquele momento, a luta contra o apartheid que se vivia na África do Sul, ao fim e ao cabo um processo de grande repressão sobre a população e sobre os trabalhadores na África do Sul. 1 ou 2 anos mais tarde, recordo, já num outro prédio, no dia em que Nelson Mandela foi liberto, uma manifestação espontânea de mulheres e crianças na rua, percorrendo a rua para a frente e para trás, pela alegria, portanto, desse momento, ainda que não fosse na África do Sul, fosse em Moçambique, não é? Mas talvez também pelo processo de libertação dos povos das ex-colónias. A questão de Mandela fosse um elemento muito marcante, não é? E da luta pela libertação também neste caso do povo sul-africano. Portanto, isto são elementos que contribuem para a construção também da nossa própria, da forma como olhamos para o mundo e como entendemos projetos que transformem a sociedade, no meu caso, num sentido, que transformem a sociedade no sentido de valorizar o indivíduo, de valorizar a sociedade, de valorizar a comunidade, de valorizar os trabalhadores, de garantir que todos possam ter o justo quinhão também pelo esforço e pelo trabalho que têm e pela intervenção que têm na sociedade. E falando da tua formação académica, também porquê Biologia?
Porque a biologia? Não sei, se calhar sempre gostei de animais, né? Vieste a trabalhar mais tarde, até no Fluviário de Mora? No Fluviário de Mora. Com ligação às lontras que todas as pessoas verdade, é verdade. Costumo dizer que limpei muitas vezes o espaço das lontras. Sujam muito? Sujam muito e é preciso uma limpeza permanente, mas também os aquários, né, que ali estão. Não sei, todos os jovens, a dada altura, têm uma ligação aos animais, querem ser bombeiros. Foi esta a vocação que me chamou. Foi na Faculdade de Ciências de Lisboa, onde até comecei de uma forma mais ativa a militar na Juventude Comunista Portuguesa, que me formei em Biologia. Eu costumo dizer que os biólogos são pau para toda a obra, não é? E por isso, talvez por isso também, o Partido Comunista Português, em determinada altura, tenha confiado esta tarefa de poder estar aqui representando essa intervenção e essa experiência na Faculdade de Ciências foi uma experiência tremenda. A participação no movimento associativo, na Associação de Estudantes, o envolvimento com outros colegas, a análise dos problemas concretos foi num momento de transição, de implementação das propinas, por exemplo, do acentuar de um caminho de desinvestimento no ensino superior, ao fim e ao cabo. Bolseiros? Sim, que fui também, bolseiro de investigação, a partir de 2004, durante 3 anos, sensivelmente. A precarização de quem sai do ensino superior e que procura, muitas vezes, continuar na investigação, mas sempre sem uma perspectiva de futuro. A questão da elitização do ensino superior, que hoje é muito evidente, quanto mais não fosse, enfim, pela questão das propinas, mas também hoje, por exemplo, pela questão da habitação, que é um tema que é transversal. Até quem estuda se confronta com os problemas da habitação quando, sendo aluno deslocado, os preços que se encontram hoje para alugar um quarto são para lá de absurdos, não é? E de norte a sul do país onde temos andado, lá está, voltando a estas raízes Isto é do ensino compensa fazer superior. Erasmus às vezes? Eu espero que sim, mas o Erasmus devia de ser uma experiência, e será certamente, de enriquecimento, mas deveria de ser uma experiência quase de um efetivo intercâmbio e não um ponto quase contribuindo para empurrar os jovens para fora do país. Porque o que seria positivo seria que os jovens que fazem Erasmus, e que todos eles pudessem fazer, e muitas vezes também usar, que infelizmente a condição económica não permite fazer Erasmus, porque não cobre todas as despesas. Apesar de tudo, houve um alargamento das despesas cobertas e dos montantes, mas muitas vezes pode ser ainda assim insuficiente, mas que fosse uma experiência para regressar e para ficar no nosso país. Tantos e tantos jovens, conforme nós costumamos dizer, a geração mais bem qualificada, mais bem preparada, e depois os jovens encontram-se numa situação em que nas áreas de formação não encontram saídas. Não encontram saídas profissionais, porque também não há objetivamente um investimento no desenvolvimento da economia, da capacidade produtiva, das respostas que são necessárias, por exemplo, na saúde, saúde mental. Quantos psicólogos há na escola? Quanta falta de psicólogos existe na escola? Quantos mais seria possível contratar e integrar se alargasse essa resposta, até nas juntas de freguesia, enfim, na resposta direta à comunidade. Os educadores, quando faltam 120.000 vagas em creches, quantos mais jovens educadores poderiam ser empregos em Portugal se houvesse um investimento na educação? Quantos mais professores poderiam ser formados e ficar no nosso país se não olhássemos para uma abordagem que, até do ponto de vista pedagógico, merece ser questionada, a continuação de turmas com 30 alunos,
como é que se pode verdadeiramente aprender, disseminar aquilo que são diferenças sociais, se depois essa amálgama torna mais difícil até a atenção de um professor a uma criança que tenha mais dificuldades. Não há tempo para isso. Não é? Nós temos uma das maiores costas na União Europeia. Temos a maior zona económica exclusiva da União Europeia, uma das maiores do mundo, poderá ser até uma das 5 maiores do mundo se for alargada a plataforma a extensão até às 200 milhas desde a plataforma continental. Como é que é possível, tal como deixámos de produzir comboios, que Portugal não produza hoje praticamente uma embarcação? Quando sempre nos dizem que temos que estar voltados para o mar como uma oportunidade, estratégias marítimas e tudo, e efetivamente não temos depois as condições, a capacidade para integrar tantos e tantos jovens com formação tão diferenciada, em engenharia náutica, naval, o que seja, na aplicação do conhecimento e no desenvolvimento do país, ao fim e ao cabo. Não é? E pegando por aí da formação diferenciada e também das diferentes ocupações. E já agora os biólogos, né, tantos e tantos formados e sem lugar e em condições de precariedade também muito grande. E aqui no Parlamento Europeu também falta esse lugar a outras áreas? Sentes que é uma bolha em dois sentidos, no sentido de serem pessoas com diferentes formações ou não tão diferentes formações e ocupações profissionais fora do Parlamento, e se essa bolha também se gera por uma questão remuneratória que se calhar afasta da realidade do comum dos cidadãos? Eu diria que talvez haja uma justiça naquilo que tu estás na ideia que estás a é uma questão, criar, não é uma afirmação. Não é? Sim, mas é uma questão que aponta uma realidade. Não é? Haverá uma grande diversidade, em 750 deputados haverá uma grande diversidade do ponto de vista de formações académicas. Se calhar teremos menos, digamos, gente comum, digamos, trabalhadores sem formação superior, talvez não sejam assim tantos operários, talvez não encontremos aqui tantos representantes assim dessa dimensão social. Mas eu talvez me arriscaria a dizer que efetivamente muitas vezes a dinâmica absolutamente absorvente desta máquina gigantesca que nos leva a estar permanentemente em dezenas de ficheiros. Aliás, basta olhar para uma sessão plenária, a quantidade de ficheiros que são discutidos, votados e portanto é fácil perceber o quão absorvente isto pode ser. Com muita facilidade nos retira e nos coloca, como dizes, numa bolha, além dos aspectos financeiros que colocas, e já agora dizer também aí os deputados do PCP são diferentes porque cumprem o princípio de não ser prejudicados nem beneficiados e, portanto, de terem, digamos, viverem, digamos, com aquilo que eram as suas remunerações anteriores, mas de facto há uma bolha, sobretudo no sentido de sair daqui e de ir para o terreno, de conhecer no concreto os problemas reais das pessoas, de como as políticas impactam. Nós temos feito isso. De uma forma geral, sempre o fizemos. Nos últimos 2 anos, de uma forma muito intensa, com programas que percorreram todos os distritos do país, no contacto direto à porta das fábricas, no comércio, nos centros comerciais, à conversa com os trabalhadores que gostavam de gozar o domingo e que não percebem porque é que na França, em Espanha, na Bélgica, os supermercados não estão abertos a partir às 11 da noite ou não estão abertos a um domingo ou a um feriado. No contacto com os jovens também, nas escolas. É a partir desse contacto muito próximo, com o conhecimento dessa realidade, de sentirmos também os problemas, de ouvirmos os problemas de voz direta,
que nos dá força, mas que também cria as condições para intervir aqui com propostas concretas. Vou-te dar um exemplo. No início desta sessão plenária, na segunda-feira, apresentámos uma proposta para discutir a degradação das condições de vida dos cidadãos na União Europeia. Foi um debate que foi aprovado. Vai ser discutido agora nesta quinta-feira. Se não tivéssemos esta preocupação com os problemas concretos, não o teríamos feito. Foi por nossa iniciativa que, por 2 vezes, o Parlamento Europeu discutiu, por exemplo, a questão das taxas de juro, as consequências das taxas de juro decididas pelo BCE, lá está, uma entidade externa ao nosso país, mas curiosamente a política que determina do aumento das taxas de juros e agora de continuação das taxas de juros, e eles já sabiam isto, impacta particularmente Portugal. É o país mais afetado pelas consequências do aumento das taxas de juros do ponto de vista das famílias e já agora das micro, pequenas e médias empresas com créditos contraídos à banca. Ora, nós não precisamos de ir à rua para saber isto. A estatística diz-nos isto. Mas é diferente irmos à rua e, como ouvimos, a uma mãe a chorar porque o filho vai sair porque não encontra condições cá. Uma mulher que nos conta que uma colega de trabalho, na restauração, uma colega de trabalho, teve que entregar a filha aos pais e que está a viver num carro porque deixou de ter condições de pagar a casa. É este retrato tão duro, tão brutal às vezes, de uma realidade que às vezes nos parece muito distante, que é fundamental não perdermos essa ligação. Da nossa parte, não a perdemos e manteremos esse contacto. Há 2 semanas perguntávamos como é que foi a tua semana, noutra sessão plenária. Agora faço uma pergunta diferente porque estamos a chegar ao final do mandato e este é o teu segundo mandato. Quão diferente foi, também com uma substituição, neste caso de um eurodeputado na altura de uma eurodeputada, como é que resumes esse trabalho nas tuas diferentes comissões? Olha, foram 2 mandatos muito diferentes, até pelas comissões que acompanhava. No mandato anterior intervia na Comissão das Mulheres e da Igualdade, por exemplo, na Comissão do Emprego, acompanhava diretamente a América Latina. Nesta tenho acompanhado com maior proximidade as questões da Palestina, das pescas, dos transportes, do ambiente, ainda que na forma como nós trabalhamos aqui, nós estamos sempre mais ou menos a par do que se vai passando de uma forma transversal em todas as comissões. Nota-se neste mandato, eu diria, o agravamento certamente das condições de vida. Naturalmente houve situações que não se esperavam, a questão da pandemia, a própria questão dos desenvolvimentos na guerra na Ucrânia e as consequências que daí resultaram. Agora, a situação dramática que se está a viver, dramática, bárbara mesmo, que se está a viver em Gaza e na Palestina, com a agressão de Israel. Nesse sentido, houve sempre, num mandato e noutro, dinâmicas diferentes de intervenção. Eu assinalaria, desde logo, o relatório que pelo qual fomos responsáveis sobre a questão da pesca de pequena escala, tão importante para um país como Portugal, onde 90% ainda é pesca de pequena escala e que vive com grandes dificuldades, enormíssimas dificuldades, também por consequências... ligados aos pescadores também? Tive ligações à Mútua dos Pescadores, que é uma cooperativa de seguros. Antes, na minha formação, o meu estágio também foi sobre a pesca de pequena escala, no estuário do Tejo, desportiva e profissional. Mas foi importante esse relatório, as conclusões que daí saíram, as propostas que daí saíram, ainda que estejamos ainda à espera que a Comissão tome medidas no sentido de as implementar. Mas também foi muito importante a intervenção que tivemos, por exemplo, na questão das taxas de juros, com iniciativas diversas, os debates, foi o exemplo, cartas dirigidas à Comissão Europeia, o relatório das creches, por exemplo, da Sandra Pereira, também tão importante para assinalar problemas concretos
que as famílias hoje vivem com dificuldades como é que nós podemos inverter a nossa pirâmide demográfica, por exemplo, que está a estreitar na sua base, se não dermos condições às famílias, aos jovens para serem pais, para assegurar que têm as condições de acesso a uma creche, dos apoios que são necessários, desde logo na paternidade, logo ao início, assim que tem a criança, que se alargam esses direitos, que se valorizam os salários para poderem, de uma forma desafogada, viver a sua vida. Essas foram intervenções que fomos de uma forma sistemática tendo aqui, mas já agora, não só neste mandato, no mandato anterior, também já vínhamos intervindo sobre estas matérias. É um percurso, eu diria, muito coerente e muito constante, que os deputados do PCP aqui traduzem, independentemente de quem são os seus protagonistas. E essa talvez seja a maior vantagem de pertencermos a este partido, que é um partido que trabalha efetivamente em coletivo e onde a entreajuda permanente garante também uma memória histórica daquilo que é a nossa intervenção e uma continuidade nessa intervenção que é absolutamente relevante e importante. Olhando também para a história da União, para os presidentes da Comissão, presidentes do Parlamento Europeu, consegues identificar assim algum que tomes como maior referência ou que se alinhe mais com uma visão que files? Nós costumamos sempre dizer, mais do que os personagens, são as políticas que se seguem, que são protagonizadas e que permitem protagonizar. E isso é uma questão que me parece muito relevante. Infelizmente, diríamos nós, o rumo que a União Europeia, infelizmente, do ponto de vista do desenvolvimento do país, por aquilo que muitas vezes pelos constrangimentos que muitas vezes se vão colocando àquilo que são necessidades. Dar um exemplo. Estivemos a discutir agora, e foi uma das questões que até von der Leyen, sobre as quais interviu em algumas ocasiões, a reforma da governação macroeconómica, este grande palavrão, não é? Muitas vezes temos este problema que é o europeu, que as pessoas depois não conseguem compreender efetivamente. Mas essa governação macroeconómica, ou seja, as regras que se ditam a partir da União Europeia, que os Estados-membros têm que cumprir quando, por exemplo, determinam os seus orçamentos. Quando se determina que essa revisão vai incidir sobretudo sobre a despesa primária, ou seja, as verbas que o Estado mobiliza para investimento nos serviços públicos, por exemplo. E quando, ainda para o Orçamento de Estado de 2024, a Comissão Europeia já avançava com uma limitação desse investimento da despesa primária a 1,8%, salvo erro, abaixo daquilo que era o valor da inflação prevista, o que a Comissão Europeia estava a determinar, e tinha um protagonista, era que um país como Portugal ia ter que desinvestir em serviços públicos. Tivemos um presidente da Comissão Europeia que foi português. Não consta que o país tivesse tido um desenvolvimento económico substancialmente mais favorável por essa razão. Portanto, nós entendemos que é sobre as políticas que nos devemos focar e, infelizmente, somos muito críticos daquilo que tem sido o rumo que esta União Europeia tem levado, neste momento, por exemplo, um rumo abertamente militarista, quando nós devíamos caminhar, até tendo em conta a própria experiência que o país teve com a guerra colonial, com todos os prejuízos que daí resultaram, com os milhares de mortos que daí resultaram, de jovens que perderam a vida ou que ficaram incapacitados para toda a sua vida, devíamos ter uma postura, aliás, como a própria Constituição determina, de
dar gás a esta é uma via militarista e de corrida aos armamentos que está em curso, pelo contrário de tudo fazer para, garantindo mecanismos de segurança coletiva na Europa, e sem fazer tábua rasa do multilateralismo e do papel que as Nações Unidas podem e devem assumir, fazer o caminho inverso, do desarmamento geral e uma convivência pacífica entre os povos, e será tão mais pacífica quanto mais se assumir uma postura de efetiva cooperação entre povos e entre Estados. Infelizmente, a União Europeia, as suas potências, os seus países, muitas vezes, e os seus intervenientes, muitas vezes guardam ainda resquícios de um passado colonial que parece que ainda não saiu totalmente do discurso, não é? E da forma como olhamos, muitas vezes sobranceiramente, sobre outros países. Ainda dentro da história da União Europeia, consegues identificar aquele que para ti foi o melhor momento e o pior momento? Bem, isso... a história da União Europeia já vai Em algumas décadas. já vai longa. Eu confesso que teria dificuldade em encontrar um melhor momento, precisamente por isto. O sentido tem vindo sempre, e sobretudo na perspectiva, como nós olhamos sempre. Mas achas que é um problema de raiz, tem que ver da com trajetória? a própria natureza. Ou foi um desvio do curso inicial? Não há desvio nenhum. Há uma natureza, uma matriz de construção da União Europeia. A gente não se pode esquecer aquilo que foi o Tratado do Carvão e do Aço, não é? Onde se aglomeraram seis países nos rescaldos da Segunda Guerra Mundial, para garantir algum equilíbrio, digamos, no acesso a esses bens que escasseavam, ou seja, um projeto profundamente, vincadamente económico, mais do que de cooperação. Enfim, o Tratado de Roma e o caminho que se seguiu, onde sistematicamente valores que são corretos foram sempre mais chavões do que concretizados objetivamente. Os fenómenos, como eu dizia há pouco, de concentração na economia, com consequências também no nosso país, de liberalização dos setores, sempre se sobrepuseram àquilo que fosse, por exemplo, uma mais justa distribuição da riqueza. Tanto que se fala de solidariedade, de direitos humanos. Os direitos humanos, a habitação é um direito humano, a educação é um direito humano, a saúde é um direito humano. E aquilo que temos vindo a ver é um caminho que muitas vezes contraria conquistas que foram os povos a alcançar por força dos processos de luta que desenvolveram, a segurança social, o direito à saúde e a sistemas de saúde públicos. Não é? É difícil elencar um momento mais negativo, até porque diria que há vários. Os portugueses não esquecem aquilo que foi a Troika e o papel que teve do ponto de vista da limitação de direitos e de ataques, nomeadamente a rendimentos. Curiosamente, as políticas da União Europeia tendem, por estranho que pareça ou não, a vir sempre no mesmo sentido, não é? São sempre os mesmos a assumir a fatura. E garante-se sempre um caminho para facilitar que aqueles que beneficiam da cobrança dessa fatura possam engordar mais os seus bolsos. Muitas vezes costuma-se procurar traduzir a União Europeia como um projeto de paz. Bom, nós temos aquilo que foi a agressão à Jugoslávia. Não foi a presença da União Europeia em território europeu, e é bom não confundir a União Europeia com a Europa. Como, por exemplo, com o Conselho da Europa. Com o Conselho da Europa, não é? Onde, por exemplo, até há bem pouco tempo se garantia a presença de todo o território efetivamente europeu, com a presença da Rússia, que entretanto foi... da Rússia. Sim, que foram entretanto excluídos. Ou seja, historicamente, culturalmente, o conceito de Europa é um conceito muito mais amplo do que aquele em que se procura muitas vezes afunilar e confundir a União Europeia.
Não poucas vezes se fala da Europa referindo-se à União Europeia, quando a Europa tem expressões muito mais diversas. Mesmo no quadro da União Europeia, é bom que a gente não perca luz àquilo que é à diversidade e àquilo que é a nossa própria cultura, a nossa própria história, a afirmação, olha, de uma forma tão simples como seja a afirmação da nossa língua. Um dos princípios que está inscrito nos tratados é o do multilinguismo. A União Europeia tem 24 línguas oficiais, salvo erro. Tantas e tantas vezes, já temos tido intervenção aqui no Parlamento Europeu. Ainda esta semana votou-se o acordo para um regulamento tão importante como o da inteligência artificial, sem que os deputados portugueses o pudessem ler, estudar e analisar na sua língua materna. Ora, curiosamente, estando disponível em inglês, que já é uma língua que continua como língua oficial, mas porque a Irlanda está na União Europeia, mas que o país mais protagonista, mais ligado a essa língua saiu, mas em português não estava disponível. Essa é uma situação que se vem também, olha, de um mandato para o outro, voltando àquela questão da comparação entre os dois mandatos, temos assistido a uma degradação muito grande, por exemplo, dos serviços de tradução simultânea e de interpretação. De tradução e de interpretação. Não porque os profissionais não tenham qualidade, são poucos. E isso leva, naturalmente, a traduções que muitas vezes não são as mais, percebe-se que não são as mais corretas, as mais adequadas, a interpretações que perdem muito na interpretação, na qualidade. É preciso mais investimento, como tudo. Aliás, já temos apresentado por mais do que uma vez essa proposta, no sentido de que haja os meios para garantir que cada deputado possa intervir na sua língua. E não excluindo essa diversidade, o que é que sentes que os europeus têm em comum? Eu diria que aquilo que há em comum é serem europeus. Nós atravessamos a fronteira, somos ibéricos, não é? Mas somos tão diferentes. Mesmo no nosso país, são tão diferentes as pessoas do Algarve, das pessoas de Trás-os-Montes, das pessoas da Madeira, naturalmente com traços comuns. Eu acho que são todos povos e todos os povos almejam naturalmente um caminho melhor para as suas vidas. Infelizmente, tantas vezes esse caminho lhes é negado. Passamos então às escolhas, e a escolha que pergunto sempre, que é sempre a primeira, para deputados e eurodeputados, é entre humildade e ambição. Humildade. Cães ou gatos? Isso é uma pergunta difícil, talvez gatos, mas gosto muito de cães. Ari dos Santos ou José Mário Branco? Pela capacidade de escrita e declamatória incomparável, Ari dos Santos. Vinho do Porto ou Moscatel? Nenhum. Algum tipo de bebida mais... Não, talvez um vinho do Porto, mas velho. Mas não sou particularmente fã nem de um nem do outro. Sonho ou realidade? Eu acho que, sem olharmos para a realidade, não podemos sonhar a realidade, talvez. E qual é o teu maior sonho? E se o sonho comanda a vida, neste caso? O sonho que manda a vida, certamente. Não sei se teria um maior sonho. Talvez não seja muito dado assim ou mais missão que esses tenhas. Projetos, assim, não é? Quase aquela pergunta Miss Mundo, não é? Sim. Ou Mister Universo, não é? Como comunista, naturalmente, procura a transformação da sociedade para uma sociedade onde não haja exploração, onde todos nós possamos viver de cara erguida, de uma forma digna. Era possível fazer tão mais e estarmos tão melhores, e bastava
nem era preciso alcançar o comunismo, embora estejamos a trabalhar para isso. Bastava que houvesse uma mais justa distribuição da riqueza. Tem vindo a ser travada, cada vez a concentração é maior. Liberdade ou segurança? Liberdade. Liberdade ou igualdade? Não há igualdade sem liberdade. Liberdade. Campo ou cidade? Sem desprimor por nenhum, talvez o campo, pelo sossego que nos remete, mas encontramos tantas coisas boas, quer no campo, quer na cidade. Não é? Poesia ou prosa? Sou mais da prosa. 1 euro ou 200 escudos? 200 escudos. NATO ou Exército Europeu? Nenhum. Nenhum. Constituição da República Portuguesa, artigo 7º. Resistência ou resiliência? Como? Resistência ou resiliência? Resistência. Regulamentos ou diretivas? Se forem pelo progresso, depende do conteúdo. Federação ou confederação? Talvez fosse mais pela confederação, mas ligando àquilo que é o projeto de integração europeu, como em tudo, depende sempre do conteúdo. Estrasburgo ou Bruxelas? Enquanto cidade de Estrasburgo, enquanto sede do Parlamento Europeu, nós costumamos dizer que fosse só num sítio, de preferência em Lisboa. Tu gostas de música? Que inspirações musicais também tens? Eu sou muito eclético, embora eu diria no rock dos anos 70 me marque, 60, 70 me marque muito, mas tenho ouvido para ir da música clássica ao fado, ao rock, ao hard rock e às vezes até ao heavy metal, depende do que for. Que artistas é que estão mais na playlist? Portugueses ou estrangeiros? Depende da playlist. Se for no carro, mais portugueses. Se for naquela que uso nas redes, às vezes é o que vou apanhando também, mas talvez mais estrangeiros. No mundo dos filmes, do cinema, algum filme que tenha inspirado mais? Isso é uma pergunta difícil, mas eu, sem responder a um título em particular, mas eu diria o cinema italiano, cariz mais neorrealista, digamos. E nos livros? Nos livros, também o neorrealismo. Olha, o último que estou e que ainda não terminei de ler é o Unhas Negras, salvo erro, se a memória não me falha, de João Carlos Sousa. Penso que o nome não é este, provavelmente enganei-me no nome. Porque é um livro muito antigo e foi destas voltas pelo país, quando estive em Santa Maria da Feira, que retrata há 80 anos atrás o papel dos homens que trabalhavam na indústria chapeleira. E é curioso como há 80 anos atrás os problemas continuam a ser os de hoje. Se temos direito a uma reforma ou não, se temos, porque é que não temos as 8 horas de trabalho cada vez menos consagradas, a proteção social, os baixos salários. É muito duro olharmos para um livro escrito há 80 anos e constatarmos que, do ponto de vista do progresso e da justiça social, com a imensa evolução tecnológica que existiu, que infelizmente não tínhamos hoje as condições para que as pessoas possam viver mais a vida e estarem menos amarradas, digamos, a esse jugo do trabalho. Naturalmente trabalhando sempre, mas hoje cada vez temos uma desregulação maior do trabalho e uma precarização muito significativa das relações laborais. Qual é aquele país que nunca visitaste e gostarias mesmo de visitar? Tantos. Até não gostava de visitar os Estados Unidos, por exemplo, não é? Pelo património ambiental que tem, mas talvez
o Chile também por razões históricas. E se tivesses de mudar para outro Estado-membro que não Portugal, qual é que achas que era o país que escolhias? Talvez a Grécia, pela parecença, encontro muitas parecenças com a nossa realidade. E tendo a oportunidade de almoçar com uma personalidade nacional ou internacional, com quem nunca tiveste essa oportunidade, quem é que seria essa pessoa? Neste momento, Ou um conjunto de pessoas? Talvez com o Roger Waters, até não só como vocalista de aquilo que eu penso ser uma das maiores bandas de sempre, mas também por aquilo que é o seu a forma como nunca abdicou de afirmar aquilo que pensa de uma forma livre. Qual era a pergunta fulcral que lhe fazias? Não sei se haveria uma pergunta fulcral, se calhar coisas mais banais ligadas até à formação dos Pink Floyd. Talvez lhe perguntasse pelo Syd Barrett, que foi uma figura marcante dessa banda. Passamos a um conjunto de palavras soltas. Peço que me digas o que associas a essas palavras, numa ou em poucas palavras. Primeiro é trabalho. Valor humano. Salário. A retribuição justa. Pode ser duas palavras? Pode ser duas palavras. Não é batota, não é batota. Projeto europeu. Qual? Povo. Livre. Livre comércio. Livre comércio, desigualdades nas relações. Fundos europeus. Demasiado condicionais para aquilo que são as necessidades. Neutralidade. Não existe. Cultura. É preciso promovê-la cada vez mais, defendê-la. Paredes de vidro. PCP. Imigração. Imigração ou emigração? Primeiro imigração, depois a migração. Imigração, é preciso acolher com a dignidade com que queremos que os emigrantes portugueses sejam acolhidos também. Neste caso, diáspora. Diáspora, um grande património do nosso país, que esperemos que muitos deles pudessem regressar e ser felizes na sua terra, na sua... Identidade nacional. Identidade nacional. Eu diria talvez o hino, mas o hino nacional que pode unir todo um povo. Mas, e se calhar até pelaquela história que eu dizia há pouco, mais ligada até a uma lógica de patriotismo, ou seja, um patriotismo que não é um nacionalismo fechado, não é? Mas um patriotismo que permite... Que não é tóxico. Que não é tóxico, que permite e que promove relações de cooperação com outros, não é? Em Moçambique foi onde eu aprendi o hino nacional, tinha o consulado português ao lado e a casa do embaixador e tantas vezes via o defraudar da bandeira. E isso talvez tenha criado uma relação também com o hino e com o meu país de uma forma, mas sem fechar portas a ninguém. CPLP. Um espaço de cooperação que deve ser promovido. Família. É o espaço onde sempre regressamos. Saudade. Saudade é um sentimento que está sempre presente também, dos bons momentos, das pessoas que nos faltam. É preciso... há saudade porque há memória, não é? E essa é a questão maior. Se pudesses resumir a União Europeia numa palavra, que palavra é que escolhias? Correndo o risco de ser uma palavra muito forte, mas neste momento talvez hipocrisia. E se pudesses resumir Portugal numa palavra? A minha casa. E para terminar, que mensagem é que gostarias de deixar a todos os portugueses?
não deixava uma mensagem particular. Vamos lá ver. Estamos numa situação muito difícil, muito complexa. Da nossa parte, cá continuaremos sempre comprometidos com aquilo que é a defesa do povo português, dos trabalhadores, da melhoria, se o país se desenvolver e se contribuirmos para uma forma em que lá está a tal justa redistribuição da riqueza, dessa que é cada vez mais desigual, estaremos a dar condições para que todos possam ter uma vida melhor. Essa é a nossa preocupação em cada momento. João, terminamos assim a tua entrevista. Obrigado. Muito obrigado pela Até tua uma próxima. participação. Obrigado. Até à próxima também lá em casa. Continuem a acompanhar este que é os 21, um projeto dos 230, aqui em Estrasburgo ou noutros locais. Até à próxima.